Olá, eu sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. Hoje nós vamos demonstrar na prática resultados que você já experimentou em uso de qualquer coisa que nós possamos chamar de magia mental. Resultados mentais que você efetivamente já conseguiu. Nós vamos falar um pouco de imaginação e nós vamos falar um pouco do efeito placebo. Existe uma semelhança entre essas duas ideias e nós vamos ver logo depois da vinheta. Você certamente já ouviu falar em efeito placebo. Provavelmente já ouviu esse termo ser usado até de uma forma pejorativa, de uma forma ruim. Ou algo que entenda-se como não tem efeito, não funciona. Não é bem isso. O que nós chamamos de efeito placebo é algo que podemos chamar de magia mental. É algo que você produz, um efeito que você produz sem auxílio de uma ação química, de uma ação externa. Então, por exemplo, vamos supor que você, quando está com dor de cabeça, sempre tome um determinado analgésico e aquilo faz efeito em 10, 15 minutos. Muito bem, numa determinada situação, você pede a uma pessoa, um amigo, um analgésico, porque você está com dor de cabeça, e esse amigo não lhe diz que não tem o analgésico. Ele pega uma pílula muito semelhante, idêntica ao remédio que você costuma tomar, mas uma pílula vazia, uma cápsula absolutamente sem nada. Você com dor de cabeça, não presta lá muita atenção, toma aquela pílula, bebe, e para você, dentro da sua mente, você tem certeza que tomou o analgésico que você sabe que faz efeito. O que muitas vezes acaba acontecendo é que a sua mente produz o efeito do remédio sem a ação química. Então, você realmente tem um alívio da sua dor de cabeça, a dor de cabeça passa e você não tomou o remédio. Mas esse efeito, ele é uma consequência de uma ação mental, de uma certeza mental, de uma crença extremamente forte que você tinha, de uma crença plena, de que aquilo faria efeito. E faz. Muito parecido com o efeito placebo é o que acontece com aquilo que a gente chama de imaginação. Frequentemente, eu vejo as pessoas olharem de uma forma um pouco cética para meditações guiadas e para práticas que envolvem a imaginação ativa, simplesmente porque elas dizem, mas isso eu estou imaginando, não está acontecendo. Não, é exatamente como no caso do efeito placebo. Não é porque você está imaginando que a coisa não está acontecendo. Inclusive, dependendo do que você imaginou, o seu corpo vai produzir hormônios e que vão gerar efeitos até químicos e resultados muito específicos, muito concretos do seu metabolismo, do seu estado de espírito e talvez da sua realidade, da maneira como você olha as coisas em volta. Então, quando você imagina um cenário, quando você faz aquela prática, nós temos aqui no canal já em breve vamos colocar outros, que você fecha os olhos, relaxa e você vai caminhando por um bosque, por uma floresta, e você vai observando e colocando elementos ali. Normalmente você vai fazer isso criando um ambiente que para você é agradável, um ambiente que tenha atrativos, segundo os seus gostos, segundo as suas preferências. Se você repetir esse exercício com certa frequência, com certa disciplina, vai chegar logo um momento em que você vai começar a perceber a presença de elementos e de seres, até de pessoas, que você não imaginou. E só quando você começar a se dar conta de que não foi você que pensou ativamente em todos aqueles detalhes, é que você vai perceber
que você está já, sim, tendo uma experiência mística, uma experiência mágica. Mas nem por isso as primeiras meditações, nem por isso os primeiros momentos são menos reais. É aquele caso clássico do limão. Se você começar a imaginar um limão, se imaginar o odor, se ver cortando o limão, sentindo aquele gotejar, aquele aroma ácido, e se imaginar pingando esse limão na boca e as gotas escorregando pela língua, a sua boca começa a salivar. O seu corpo, ele não separa um limão real que você comprou no supermercado e fez lá o suco, desse limão imaginário. Então, isso é um exemplo extremamente grosseiro, extremamente simplista, mas que mostra como a sua mente, o seu corpo, o seu ser reage àquelas informações que você vai colocar. Uma coisa que eu gosto muito de citar é de que a sua mente interior, ela está à sua disposição. Ela não fala, ela não entende linguagem artificial, como os nossos idiomas, mas ela fica prestando atenção como um cachorro. Eu já falei isso lá na primeira playlist. Ela fica prestando atenção e aquilo que ela entende que você quer, ela traz. É simples assim. Então, aquilo que você coloca um pouco mais de atenção, que você dá um pouco mais de valor, ela vai produzir para você. Ela entende que se você está colocando atenção naquilo, é porque aquilo deve, de alguma forma, ser útil, ser importante para você. É muito complicado, às vezes, nós entendermos uma parte da nossa mente, ou mesmo um ser, que não tem critérios próprios de se aquilo é bom ou ruim, que não vai concordar com você se algo é bom ou ruim. Ele simplesmente vai ler. Você está olhando para isso, então isso deve ser bom. Ora, se você então começa a se disciplinar, a prestar atenção e a pensar ativamente naquilo que você realmente quer e não naquilo que você não quer, registrando isso em caderno, registrando isso em um grimório, você vai perceber logo que existe uma relação entre as ocorrências daquilo que você esteja pensando e daquilo que efetivamente começou a aparecer para você. Eu sempre costumo dizer que a magia mental, ela não tem valor nenhum se você a mantém num livro, a mantém num vídeo aqui no YouTube, ou num workshop, ou numa palestra. Não tem como você experimentar, você realmente começar a perceber as transformações e as mudanças que você pode provocar se você efetivamente não executar essas práticas. Então, por mais simples que seja, ainda que você esteja absolutamente cético em relação a tudo isso que a gente vem falando, teste. Você não precisa já vir com fé, você já não precisa já vir na certeza de que a coisa vai funcionar. Mas execute esse passo a passo, execute esses exercícios que a gente fala, pelo menos com isenção. Também não os execute já enviesado para a ideia de que não vai funcionar. Então, se você pelo menos estiver isento, tipo, eu vou fazer uma experiência e vou ver o que acontece, você não precisa estar predisposto que aquilo aconteça, desde que você também não esteja predisposto a ver aquilo falhar. Porque quando a gente fala do poder da magia mental, muitas vezes as pessoas entendem que isso é algo meramente psicológico, que isso é algo menor. Não. Esse é um grande poder. Praticamente tudo que você queira mudar, que você queira transformar, você consegue. A grande dificuldade é muitas vezes você determinar quais são as crenças que estão te impedindo de atingir aquele objetivo, quais são as crenças que te faltam para atingir aquele objetivo e efetivamente conseguir uma maneira de instalar essas crenças de uma maneira real, de uma maneira concreta, de uma maneira satisfatória, eficiente.
Muitas vezes você pode ser assim, então quer dizer que se eu acreditar que o dinheiro é bom, eu vou começar a atrair mais dinheiro. Então tá, aí você começa a repetir, feito um papagaio, que o dinheiro é bom, o dinheiro é bom. Aí na segunda semana em que você não recebeu uma grande fortuna, não acertou na loteria, viu, sabia que não ia dar certo. Percebem que é uma situação, é uma corda bamba, é um espaço muito sutil, muito leve de você simplesmente perder a mão? Quando você executa as coisas mais simples, as coisas talvez menos importantes, com isenção, e percebe que essas coisas têm o seu efeito, que essas coisas vão funcionar, aí você começa a se animar em fazer a experiência com algo que talvez já seja mais útil, que já seja mais interessante, mais importante para você. Então, façam esse teste. Eu costumo às vezes falar brincando que às vezes a nossa esposa chega para a gente e fala assim, vai no mercado e compre uma lata de molho de tomate, mas não compre extrato de tomate, compre molho de tomate, não é molho, eu não quero molho de tomate. Ora, ela falou mais vezes no molho de tomate do que no extrato. Então, é normal que você, que talvez não estivesse tão atento ao texto sobre o mercado, simplesmente guardasse o que para você é importante, o núcleo das falas, o extrato. Ora, você vai acabar trazendo errado. É uma brincadeira, é uma situação lúdica que eu gosto de usar para o trato com a nossa mente interior. A gente não deve ficar repetindo o que nós queremos evitar. Nós não devemos ficar trabalhando em cima daquilo que nós não queremos, porque a gente está lançando a imagem do que a gente não quer com alguma intensidade. E é possível que ela acabe trazendo para você aquilo que você não quer. Esse é o efeito do medo, esse é o efeito das ansiedades, esse é o efeito das fobias. Você quando tem muito medo de alguma coisa, quando você tem muito ódio de alguma coisa, você fica focando essa coisa. E, naturalmente, a sua mente ela não distingue que o teu foco é para repelir. Ela não entende que foco é para repelir. Se você coloca foco, você quer atrair. Então, se você tirar... Eu recomendo que esses exercícios mentais, se possível, sejam realizados ao longo de semanas. Você começar numa segunda-feira e ir até a sexta, ou começar no domingo e ir até o sábado. Muitas vezes a gente sabe que não dá, que é complicado por conta das atividades de trabalho, as atividades do dia a dia. Mas pelo menos um final de semana, pelo menos 2, 3 dias que você pega aí de um feriadão, se você se prontificar a pensar em um determinado elemento, em um determinado objeto, em uma determinada situação, por exemplo, vamos supor que não seja muito comum para você ir a uma pizzaria, ir a um rodízio de pizza. Então você passa uma semana, passa 2 dias, procurando toda hora olhar um folheto de um rodízio de pizza, acessar um site onde tenha o assunto pizza em rodízio, conversar sobre o assunto, se imaginar em um rodízio de pizza e passar isso direto. E anota, né, à medida, se você conseguiu ao longo do dia, bastante manifestações de leitura ou de acesso a essa ideia, e depois de uma semana, depois de 3 dias, você considera isso feito, tal, se possível, se você conseguir, você vai mantendo isso, e você vai perceber que pode sim acontecer de você simplesmente passar por uma rua e perceber que tem um rodízio de pizza que dá para você entrar, mas aí você vai achar que isso aí foi uma ação intencional, como no caso lá da imaginação,
Mas você também vai perceber que pode acontecer, sim, de uma pessoa que não sabia que você estava fazendo esse experimento, que não tinha a menor ideia, chega para você e simplesmente vai falar: poxa, tem tanto tempo que eu não vou a um rodízio de pizza, tem um lá, não sei aonde. O que você acha da gente dar um pulo lá? Se você fizer isso, não só com rodízio de pizza, não necessariamente com rodízio de pizza, mas se você fizer isso com 3 ou 4 situações, 3 ou 4 objetos plausíveis, naturalmente, e repetir essa prática, mantendo isso anotado num grimório, você logo vai perceber que, poxa, eu comecei no dia tal a falar no rodízio de pizza, uma semana, 2 semanas, um mês depois, aconteceu esse caso espontâneo de um rodízio de pizza. Eu comecei a falar, eu comecei a brincar com a ideia de assistir uma decisão de futebol em um estádio, e tanto tempo depois aconteceu, uma pessoa me deu convites. Quanto menos pessoas à sua volta souberem o que você está fazendo, melhor. Então, por exemplo, ainda com a ideia do rodízio de pizza, se você resolveu fazer esse teste, vamos considerar que você seja uma pessoa casada, mora você e sua esposa, não comente com ela. Quando você estiver no computador, você vai lá e procura, faz uma busca e sai. Mas evite comentar com ela que você está trabalhando o foco nesse assunto. Da mesma forma, outros elementos que você coloque nessa prática, dependendo aí da sua disponibilidade, da sua capacidade de gerir esse experimento, você pode trabalhar com 2 ou 3 elementos, até mais, simultaneamente. Então você fica focando e refocando algumas ideias, mas evite falar com as pessoas próximas para evitar que tanto elas se contaminem e acabem induzindo uma oferta, induzindo uma aparição, como para que você tenha certeza de que a coisa aconteceu espontaneamente. Então, por exemplo, você vai ver que é muita coincidência você estar trabalhando com o rodízio de pizza e a sua esposa, que poderia te chamar simplesmente para ir a um show, para ir ao cinema, para ir à praia, ela tenha te chamado para um rodízio de pizza, ou para algo muito próximo a um rodízio de pizza. Então, se você não coloca isso em prática, se você não executa esses exercícios, se você não testa, apenas ouvir os meus vídeos, apenas ler o livro, apenas assistir palestras, para você vai ser simplesmente mais uma atividade lúdica e não vai te acrescentar em nada. A gente gosta aqui, sim, de trabalhar com algumas fundamentações, de trazer alguns conceitos, de trazer alguns estudos, que é mais para te dar a base teórica para que você construa e para que você adapte esses exercícios à tua realidade, o que também é muito importante. Vamos supor que você odeie pizza, você não vai fazer o experimento com rodízio de pizza. Mas, enfim, mas que você adapte a sua realidade, aos seus valores, mas, frisamos, é de suma importância que você pratique, que você ponha em prática, que você teste, e eu até desafio que você venha aqui e comente: olha, eu fiz e não deu certo, eu fiz assim, assim, não deu certo, ou eu fiz e aconteceu, mas aconteceu um pouco diferente. Em magia, você vai ver que isso é muito comum. Você, quando começou o ritual, você tinha uma perspectiva, tinha uma intenção, e no final você vê que, poxa, até aconteceu, mas não era bem assim que eu tinha pensado. Isso é muito comum. Aí você começa a afinar a maneira de pensar. Gente, a partir de agora, como nós já dissemos, a partir dessa segunda playlist, nós estamos sempre publicando, sempre fazendo as estreias dos nossos vídeos aos sábados, às 10 horas da manhã. Então, se você de alguma forma achou interessante, achou útil o conteúdo aqui, né, dê um joinha, marque um gostei aí no vídeo, faça algum comentário, pode fazer críticas, pode discordar, pode questionar, podem ficar à vontade para comentar, para perguntar. E se não se inscreveu, se inscreva no canal, porque todas essas participações, todas essas ações nos ajudam a tentar ou elaborar um material um pouco mais
assertivo em relação ao que está causando dúvida, ao que está causando alguma dificuldade, e tentar sempre fazer um material melhor e mais eficiente para os nossos estudos. Eu sou André Mendonça, canal Magia Mental. Muito obrigado e um forte abraço.